conheça alguém que tenha dificuldade em perdoar. Talvez você conheça alguém que não te perdoou. Talvez você conheça alguém que nunca conseguiu se perdoar. Eu quero falar sobre perdão. Eu quero falar sobre crescimento espiritual. E eu quero te dar dicas para você melhorar a sua vida. Se você melhorar a sua vida espiritual, eu te garanto, todo o restante virá junto. Busque primeiro a espiritualidade e as outras coisas vos serão acrescentadas, tá bom? Eu sei que é difícil perdoar, eu sei que é difícil você se perdoar, mas o caminho é esse. Não existe quantidade certa para perdoar. Talvez você pergunte, Damon, quantas vezes eu devo perdoar um indivíduo que pecou contra mim, que mentiu, que fez com que eu me sentisse de alguma forma desconfortável? A resposta que eu vou te dar é inúmeras vezes. Não há limite. Você tem que perdoar quantas vezes for necessário. O nosso perdão, ele está condicionado ao perdão que eu libero. O que isso quer dizer? Se eu não libero o perdão, eu não recebo o perdão também. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Se você não perdoa, não chegará sobre você o perdão. Eu quero dizer para você que, inclusive, na tendência filosófica ou lógica natural, as pessoas automaticamente creem da seguinte forma: tudo aquilo que você, de alguma forma, repele, se repele contra você. É ação e reação. Se você olhar para a física, a lei de Newton, vai dizer que toda ação é respondida com a reação da mesma intensidade de sentido oposto. O que eu quero dizer para você? Mesmo que você não acredite na espiritualidade, eu quero dizer para você o seguinte: se você não perdoar, dificilmente você vai ser perdoado. E isso vai ser uma máxima para a sua vida. Mas agora você deve estar se perguntando, mas se isto tem a ver com produtividade ou gestão espiritual? Calma, vamos por partes. Tem tudo a ver? Tudo a ver. Você consegue se dividir ou se seccionar? Olha, agora eu sou o Damon que faz live. Daqui a pouco eu sou o Damon marido que vou dar assistência para a esposa. Daqui a pouco eu não sou mais o Damon marido que vai dar assistência para a esposa. Eu sou o Damon pai. Eu sou o Damon que, de alguma forma, vai ligar para o amigo e trazer uma mensagem para ele. Não tem como. Você não se divide. Eu estou há muitos anos dentro da cristandade. Eu sou cristão há muitos anos. Inúmeras vezes eu já ouvi as pessoas orando da seguinte forma: Senhor, abençoe a minha vida amorosa, abençoe a minha vida profissional, abençoe a minha vida espiritual. Você não consegue se seccionar. Você é você. Damon, quando está trabalhando na usina, ele continua sendo o Damon pai, o Damon filho, o Damon espiritual, o Damon amigo. Eu sou o Damon. Cada um que está aqui é único. Você não consegue se seccionar. Você é você, tá bom? Não tem como o Eudes ser o Eudes das 8 às 17, o profissional, e o espiritual ficar dentro da gaveta. Não tem como deixar o Damon espiritual na gaveta do guarda-roupa e o Damon profissional vai trabalhar e a vida vai seguir. Não tem como. Eu sou único e o meu conteúdo é o mesmo. Então, assim, ó, quando eu falo de gestão espiritual, eu vou te trazer técnicas que você consiga gerenciar a sua vida, principalmente, e com foco no espiritual. Como eu disse, se você ajusta o seu espiritual, todo o restante vai vir junto. A pergunta que eu quero fazer agora, vou te arrochar. Você tem mais dificuldade de perdoar a si próprio ou perdoar o outro? O fato de que perdoar a mim mesmo, né, envolve reconhecer o meu erro, envolve admitir que eu faço coisas erradas e, mais do que isso, eu preciso mudar. Isso faz com que eu tenha que reconhecer as minhas fraquezas. E isso pode se tornar um processo ainda mais desafiador. Porque quando eu preciso me perdoar, eu preciso reconhecer de fato que eu erro, que eu sou falho, e eu preciso tomar decisões de encontro, né? De encontro à minha interioridade. Eu desconstruir, de repente, dogmas e paradigmas que eu criei e que, de alguma forma, diz que eu não vou errar contra mim mesmo. Então,
E isso é mais grave para as pessoas que são extremamente organizadas, pessoas que são extremamente metódicas, pessoas que têm dificuldade em conciliar com as coisas mais ou menos. Normalmente, essas pessoas têm dificuldade de se perdoar em meio a um erro. Mas, independente de você perdoar o outro, estou começando a falar aqui sobre o auto-perdão, tá? Independente de você perdoar o outro ou a si próprio, é necessário dedicar tempo. Eu tenho aqui, ó, várias pessoas que eu conheço que são top na sua profissão. São pessoas que estão extremamente engajadas com a sua profissão. E a pergunta que eu quero fazer é: para você ser bom na sua profissão, o que você precisou fazer? Estudar, dedicar tempo à leitura, dedicar tempo à oficina, a fazer, a desenvolver anos de prática. Por que você acha que o perdão ele surge assim do nada? Não, você precisa dedicar tempo, você precisa ter foco, você precisa se planejar para que você consiga entender o que é o perdão e como trabalhar para o perdão ser liberado. E eu quero te perguntar, você tem tempo para isso? Você consegue focar em suas demandas diárias, na sua vida como um todo, para você conseguir entender o que é o perdão, estudar sobre o perdão, degustar, digerir, regurgitar sobre o perdão, para você liberar para você e para o outro? Fica aí a grande pergunta. E quanto perdoar ao próximo? Né? Perdoar ao próximo requer que você, de alguma forma, compreenda e tenha algo que é chamado de longanimidade. É você entender que o outro pode errar contra você, que o outro tem o direito de, como humano, pisar na bola. Agora, a grande questão é quanto maior for a sua expectativa depositada no outro, maior será a dificuldade que você tem para perdoá-lo. Então, quanto maior a expectativa gerada, maior é a frustração e maior dificuldade você terá de perdoar. Então, quando eu digo assim, ó, você tem dificuldade de perdoar o outro, é porque você precisa, de certa forma, reconhecer que o outro, como ser humano, tem o direito de errar com você. Ele tem a prerrogativa porque nós não somos perfeitos. O perdão é um ato de decisão no que se refere às questões internas, que perturbam a paz do indivíduo. Dificilmente uma pessoa que não perdoa, ele consegue ser feliz. Dificilmente a pessoa que tem enraizado uma mágoa no seu coração, dificilmente ele consegue viver de forma leve. Sabe o que é perdoar? É você assumir o ônus da culpa. Olha, o Mateus errou contra mim. Não tem problema. Eu assumo o ônus do erro dele e libero para ele o perdão. A ausência de perdão é você se amarrar ao outro. Imagina o outro que errou contra você redigir e assinar um contrato com você de aluguel de um quarto dentro da sua cabeça. Ele vai viver num quarto dentro da sua cabeça dia e noite e você não vai conseguir se desprender disso. Não perdoar é você amarrar uma âncora no seu coração à perna daquele que pecou contra você. Então, tente entender a quantidade de esforço e o necessário para que você consiga se desprender disso tudo. O interessante, para aqueles que acreditam no cristianismo, há um texto na Bíblia dos cristãos, um texto do apóstolo chamado Paulo, e ele diz assim, ó, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E principalmente agora, pessoal, presta atenção, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Quem quiser ler depois é Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Mas se você não é cristão, não tem problema. Eu tenho plena convicção que a sua religião, ela vai dizer para você a todo tempo, a todo instante, que você deve perdoar, liberar o perdão.
Você deve liberar quantas vezes for necessário. Então, assim, ó, por que que perdoar tanto o outro quanto a mim mesmo gera tanta dificuldade e tem que desprender tanta energia? Porque perdoar é a proporção ou a multiplicação, para quem gosta, né, de cálculo, expectativa versus frustração. Então, quanto mais expectativa você tiver, maior é a sua dificuldade de perdoar. Quanto maior a sua frustração, logo, maior a sua dificuldade de perdoar. Se eu consigo, então, entender que o outro pode errar comigo e eu posso errar, eu reduzo a minha expectativa. É assim, ó, se tudo der certo, ótimo. Se não der, eu estou preparado. A pergunta que eu quero fazer novamente: como se preparar para tudo isso? Como conseguir, então, baixar a frustração ou reduzir a expectativa para que você consiga lidar? Eu tenho dificuldade de perdoar a mim mesmo e aos outros. Somos humanos. O que a gente precisa fazer, então? É evoluir nesse quesito. É evoluir quanto a este sentimento, que é um sentimento que a gente deve tratar. É um sentimento que a gente deve construir a partir de muita dedicação, muito foco. Presta atenção nas palavras que eu vou falar aqui, hein? Foco, planejamento, programação. Você precisa de ter um caminho para conduzir a sua vida espiritual. Quando eu fiz minha faculdade, eu comecei faculdade muito tarde. Eu tinha 35 anos quando eu comecei a estudar engenharia. Quase fiquei louco, quase fiquei louco. Imagina você com 35 anos, entra numa sala com 35 alunos, 39 alunos e todos eles 17 e 18 anos. Você é o único de 35. Eu tinha já cabelo branco, hoje eu tenho mais. Na época eu tinha menos, né? Me chamavam de tio da mão. E eu tomei uma decisão, eu falei assim, eu quero ser um ótimo aluno. E tinha um negócio de mérito acadêmico. O cara que fosse destaque em todas as engenharias, ele ganhava o prêmio de mérito acadêmico. Eu falei assim, olha, eu quero esse negócio. Já sou velho, tenho dificuldade com matemática, mas eu vou me esforçar. E eu passei tanto do limite que eu ficava meio punk da cabeça. E eu lembro que um dia tínhamos um trabalho em grupo. Eu acho que o Kaká, o Fred não deve estar por aí, não. Uma hora que eles estiverem, eu peço ele para entrar ao vivo para comentar sobre isso. E a gente ia fazer o trabalho, cada um ia fazer um pedaço. Na hora de entregar, eu trouxe a minha parte e eles combinaram, éramos um grupo de 4. Os 3 combinaram de fazer uma pegadinha comigo. Eles falaram comigo que não tinha feito a parte deles. Pensa um adolescente dando chilique. Fui eu, gente, com 35 anos, barba na cara, cabelo branco. Briguei com os meninos, colega meu, amigo meu, briguei, falei um monte, despejei coisa que nem devia despejar. Depois que estavam todos constrangidos, eles falaram assim, não, Marcão, é brincadeira. Eu tive imensa dificuldade de me perdoar. Sabe por quê? Porque a minha vergonha foi tanta, a minha dificuldade de compreender que eu passei muito dos limites e fiz caca foi tão grande que eu tinha dificuldade de me perdoar. E por muito tempo eu não consegui me perdoar em relação a isso. Então, assim, ó, é difícil perdoar o outro, é difícil perdoar a si próprio. Agora, vocês devem estar se perguntando, né? Mas o que isso tudo tem a ver com gestão espiritual? E eu vou responder agora de forma bem categórica, bem devagarzinho. O que a gestão tem tudo a ver com isso? O que a gestão espiritual tem a ver com você se preparar, você estar pronto para conseguir gerenciar esses sentimentos. Para tudo na vida, você precisa ser organizado, para tudo. Como você gerencia um conflito, né? De repente você brigou com sua esposa, você brigou com seu amigo, daqui a pouco você brigou com seu cônjuge, sei lá, você brigou com alguém que é importante para você. Como que você consegue gerenciar esse sentimento durante um dia inteiro de trabalho? Tendo que fazer um relatório, tendo que entregar para o seu chefe, tendo que responder a um cliente. Como você vai cuidar da sua cliente tendo na sua cabeça um quarto alugado para aquele que você não consegue liberar perdão? Como você administrar tudo isso? O que eu quero te ajudar, o que eu quero te ensinar é gerenciar a sua vida com foco naquilo que é extremamente importante, a sua vida espiritual.
Então, assim, ó, o primeiro passo que você precisa entender é que você precisa fazer mudanças significativas na sua vida. Você não pode viver como pessoas desregradas, que vai vivendo aquilo que vai chegando. Há uma música do Zeca Pagodinho que diz assim, ó, deixa a vida me levar, vida leva eu. Você vai sendo levado pelas coisas da vida, como gerenciar um perdão que precisa ser liberado? Como gerenciar algo se você não consegue gerenciar nem a sua vida? Então, gestão é a geração de oportunidades para executar, tratar, cuidar de uma necessidade. Logo, é possível criar estratégias ou hábitos para você gerenciar, inclusive, os seus sentimentos. Você pode estar pensando agora, tá fácil, é muito fácil falar, eu quero ver na prática. Então vamos lá. É aqui que eu entro, é aqui que eu quero entrar para te ajudar, para te mostrar. Eu quero trazer algumas técnicas do meu conteúdo, da metodologia que eu uso há anos e que eu desenvolvi a partir da minha experiência, dos meus estudos, a partir daquilo que eu mais amo, que é gestão, que é liderança, que é inovação. A minha pós-graduação em gestão, em liderança. Então é algo que eu falo do meu lugar de fala. Eu estou sentado no posicionamento a qual estou confortável. É falar de espiritualidade, é falar sobre gestão. Então, se você não é cristão, quero te dar um conselho. Leia o manual de conduta, a sua regra de fé e prática. Seja você muçulmano, seja você de uma religião afro, seja você de uma religião qualquer. Se você é cristão, leia a Bíblia. A Bíblia é para nós a nossa regra de fé e prática. Eu perdi a conta de quantas vezes eu já li a Bíblia. Eu perdi a conta de quantos livros de gestão eu já li. Então, quando eu falo para você que eu consigo te ajudar e te mostrar que é possível você crescer na carreira, ser próspero, não estou falando de, de finanças, não. É próspero na sua carreira profissional, fazendo aquilo que você ama e ainda assim ter resultado espiritual, é porque eu estou falando do meu lugar de fala. Nunca deixei de ter a minha vida espiritual cultivada como um jardim. E é por isso que eu quero te ajudar. Se você de repente se afastou da sua espiritualidade, se você já se perdeu no meio do caminho porque você focou no que era importante, a sua profissão é importante, a sua vida é importante, o seu lazer é importante, mas se de repente você se desfocou, em algum momento se perdeu, eu quero te ajudar a encontrar novamente o caminho da gestão espiritual, para você se encontrar como uma pessoa espiritual. Então eu quero te ajudar a compreender de como gerenciar tudo isso. A pergunta que eu quero fazer para você: você consegue olhar para aquele que de alguma forma já te magoou e liberar perdão? Talvez não. O que eu quero dizer para você é que você precisa de tempo, você precisa estudar sobre perdão, você precisa entender os impactos sobre a liberação do perdão, você precisa entender que você precisa de ajuda. Então, tudo isso requer tempo, requer organização. É por isso que a minha proposta é de te ajudar a compreender que é necessário, muito além da gestão pessoal, uma gestão espiritual, pessoal. Porque você precisa entender tudo isso, como funciona a mente e o coração humano. Então, assim, ó, a primeira dica que eu quero dar para você, é claro que eu precisaria de horas, né, para a gente conversar e eu te mostrar tudo aquilo que eu tenho aprendido e que eu quero repassar. Então, assim, a primeira dica que eu quero te dar, seja proativo, tá? Então, assim, ó, vai anotando, seja proativo. A sua vitória, seja ela no âmbito profissional, seja ela no âmbito espiritual, precisa passar pelas rédeas das suas mãos. Não tenha o triste pensamento que as coisas irão acontecer para você. Não, você precisa lutar dia após dia para manter o seu propósito. Então você precisa de profunda proatividade. Tome as rédeas de sua vida. Você deve ser o protagonista da sua vida. Não deixe a sua vida na mão das pessoas. Por que que de repente você é um ótimo profissional, mas espiritualmente você se perdeu em algum momento? Porque em algum momento você priorizou a sua vida profissional, e eu vou repetir, não tem nada de errado quanto a isso.
Você precisa ser um ótimo profissional. Eu me considero um ótimo profissional. Em algum momento, eu vou te falar sobre a minha vida, sobre a minha história. E eu estou feliz onde eu cheguei, com muito esforço, mas com muita proatividade. Mas, como eu disse, eu nunca deixei de alimentar o jardim espiritual da minha vida. Assim como da minha família, como daqueles que me cercam. Então, a minha prioridade sempre foi a minha vida espiritual. Eu quero que você entenda isso, para que você cresça de forma harmoniosa, equilibrada. O seu espiritual tem que estar em equilíbrio com todas as outras áreas da sua vida, porque você não consegue seccionar a sua vida. Você é um cidadão único. Você é você em todos os aspectos. Então, a primeira dica que eu quero te dar, seja proativo. Não espere as coisas acontecerem. Não espere as pessoas fazerem por você. Faça. Tome as rédeas e faça o que for necessário. Segundo, está anotando? Segundo, tenha um objetivo em mente. Então, a partir de hoje, eu quero fazer um pacto com você. Toda terça e toda quinta, às 20 horas, durante esse mês inteiro, eu estarei com vocês aqui falando sobre um tema espiritual e falando sobre dicas que você precisa ouvir para poder impulsionar a sua vida espiritual. Eu tenho certeza que você é alguém altamente próspero na vida profissional. Mas a pergunta que eu quero fazer, como que está a sua vida espiritual? Está acompanhando o restante? Talvez não. Então, para acompanhar, eu quero te dar dicas. Então, ó, faça um pacto comigo. A partir de hoje, toda terça e quinta, às 20 horas, a gente vai estar junto. Então, ó, tenha um objetivo em mente. Qual é o seu objetivo? A partir de hoje, o seu objetivo, junto comigo, é de potencializar, é de crescer na sua vida espiritual. E eu vou te dar dicas, inclusive, de que livro ler. Se você tem dúvidas quanto a vários assuntos, como, por exemplo, o perdão, eu posso te ajudar. É claro que a gente não vai ter tempo aqui de estar falando sobre todos os livros, mas eu quero te dar técnicas que vão te ajudar a, inclusive, encontrar material, a encontrar tempo, a gerenciar a sua agenda. Eu quero te perguntar, que hora que você ora? Talvez você não seja cristão. Que hora que você medita? Que hora que você lê sobre a regra, não regra, né? Eu me expressei errado. Sobre o conteúdo da sua fé, seja cristão ou não. Em que momento você se alimenta e medita e degusta sobre aquilo que você está lendo? Talvez você nunca tenha lido um texto sobre perdão. Como perdoar? Você está entendendo que é muito mais complicado? Então, ó, primeiro, seja proativo. Segundo, tenha um objetivo em mente. O seu objetivo a partir de agora. Olha o peso da responsabilidade. O seu objetivo a partir de agora é crescer na vida espiritual. Qual é o seu objetivo? O que você quer? Ah, não, eu quero ganhar dinheiro. Olha, eu posso até te ajudar a se organizar para ganhar dinheiro, mas esse não é o foco. Esse não é o meu propósito. O meu propósito é te ajudar a crescer no âmbito espiritual, tá bom? Buscar primeiro o espiritual. As outras coisas vos serão acrescentadas. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Terceiro, olha, primeiro, seja proativo, haja, né? Não fique esperando. Segundo, tenha um objetivo em mente. O meu objetivo é no ano de 2022 ser um cara melhor, ser um cara mais espiritual. Se você é cristão, ser um cristão melhor. Se você tem uma outra religião, ser um muçulmano melhor, ser alguém de uma outra religião, de outra filosofia melhor, independente da sua religião. Eu quero te ajudar a ser melhor quanto indivíduo espiritual. Espiritualidade é diferente de religião. E lá para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Terceiro, priorize. Primeiro, o mais importante, tá? Olha, 3 dicas que a gente vai ter hoje, né? Não vamos conseguir passar disso. Nos próximos encontros eu vou trazer, né, toda a metodologia, toda a técnica que eu tenho desenvolvido e que tem servido para a minha vida. Mas essas 3 dicas já vão te ajudar muito. Primeiro, seja proativo. Segundo, tenha um objetivo em mente. Terceiro, primeiro, o mais importante. Agora, a dificuldade é, o que é mais importante? Aí a pergunta que eu quero dizer é o seguinte, como priorizar?
O que é prioridade hoje? Olha, das 20 horas de Brasília às 21, a prioridade para mim hoje é estar com vocês. Essa é a minha prioridade. Agora, a partir daí, eu tenho inúmeras prioridades. A minha prioridade vai ser pautada ou definida a partir desses 3 primeiros passos que eu te disse. Seja proativo, tenha um objetivo em mente. O seu objetivo em mente é, olha, eu preciso crescer espiritualmente. Para isso, eu preciso estudar. Eu preciso pegar um tema bíblico, a Bíblia dos cristãos, eu preciso pegar um tema bíblico e estudar sobre esse tema, sobre perdão. Eu quero estudar sobre perdão. Gente, como fazer isso? Se você não separar tempo, que horário você vai tirar para estudar? Olha, eu tenho que seccionar o meu dia. A minha vida eu não secciono, o meu dia eu secciono. Então, assim, olha, primeiro, mais importante. Então, a minha prioridade para 2021 é crescer espiritualmente. Perfeito. Então, eu vou ter que estipular um horário para eu orar, ou meditar, ou fazer qualquer outra liturgia dentro da sua espiritualidade ou da sua religião. Eu preciso separar tempo para estudar sobre os temas específicos. Quero entender por que eu não consigo liberar o perdão. Você tem que estudar sobre o perdão. Em que momento você vai estudar sobre o perdão? Se você é cristão, você tem que ler a Bíblia. Se você é muçulmano, você tem que ler o Corão. Se você tem a sua filosofia ou a espiritualidade pautada em algum tipo de filosofia, você tem que estudar essa filosofia. Em que momento? Porque eu trabalho das 7 da manhã às 17. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que cuidar da esposa, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar do pet. Em que momento você vai parar para estudar? Você está entendendo que a gestão espiritual ela é exatamente como a gestão em todos os aspectos da nossa vida? Então você precisa priorizar o que é mais importante. Como você vai fazer isso? Eu vou te dizer, eu vou te mostrar a partir dessa nossa caminhada. Não vai dar tempo de falar hoje, mas eu quero caminhar com você, como organizar a sua vida, como caminhar na direção daquilo que é o seu plano de vida, a sua meta e colocar como prioridade. Eu vou te ajudar a estratificar o seu dia, eu vou te ajudar a ter caminhos por onde percorrer para estudar, eu vou te ajudar a entender como ter foco. Preciso focar para fazer qualquer coisa, inclusive para ler a Bíblia, inclusive para ler sobre qualquer filosofia. Eu preciso ter foco, eu preciso me planejar, eu preciso fazer, eu preciso revisar. Então, a minha metodologia de gestão espiritual, que pode ser aplicada para qualquer área da sua vida, vai te ajudar a ter foco, a se planejar, a se programar, a ter um objetivo em mente e a priorizar aquilo que é mais importante, tá bom? Gente, foi muito bom.